Bom, pessoal, iniciando a gravação da nossa nosso primeiro encontro síncrono foi no sábado, né, com a nossa aula de ambientação, e hoje a gente vai ter a nossa Isso. primeira aula mais específica sobre o conteúdo da nossa primeira agenda de estudos. Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho sobre a agenda, sobre o conteúdo e sobre as atividades obrigatórias dessa agenda, tá bom? Pessoal, vocês conseguem ver os slides? Tá sim, Ana Lúcia. Tá tudo Tá? Conseguimos. certinho. Deixa eu ver. Aí agora, pessoal, só vou pedir a gentileza, assim, para mutar os microfones, né? Porque aí às vezes pode dar eco e aí pode ficar difícil para o pessoal ouvir, tá bom? Aí depois, ou caso alguém queira fazer uma pergunta, tá? A professora Cláudia pode respondê-la pelo chat ou ela vai me dar uma orientação aqui, porque eu não consigo ver o que vocês estiverem falando lá no chat, tá bom? Bom, então, pessoal, a gente vai começar hoje efetivamente, né, falando sobre a Agenda 1, que é, vamos dizer assim, nosso primeiro conteúdo, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de administração, entender o que que são recursos, entender também o que que é uma organização, uma empresa, ah, falar dos conceitos sobre eficiência e eficácia, que é o foco do nosso debate. Mas antes da gente entrar efetivamente na Agenda 1, a gente vai relembrar alguns pontos chaves, né, que nós falamos na aula de sábado, tá bom? Que a gente geralmente a gente faz assim para a gente estar, que aí a gente vai relembrando, né, e vai confirmando algumas informações. Então, ó, quando a gente abre lá a tela principal do AVA, a gente encontra aqui o quadro de avisos, né? Que é lá que né, eu e a professora Cláudia, a coordenação, ela vai se comunicar com toda a turma. Então, sempre atentos aqui. Nessa lateral, né, no meu espaço, aqui a gente tem o nosso e-mail, tá bom? Aí, muito provavelmente é uma informação ou uma mensagem que eu ou a professora Cláudia queremos mandar especificamente ou para um aluno ou para um grupo de alunos, tá bom? E aqui embaixo, né, nessa parte lateral aqui, é onde a gente acessa as nossas agendas, tá bom? Aqui nas aulas. Vocês, por enquanto, vocês estão tendo acesso à aula, a agenda 00 e a agenda 01, né? Então, são essas as agendas, por enquanto, que vocês estão tendo acesso, tá? Relembrando outro ponto importante que está lá na agenda 00, cronograma de abertura e fechamento das agendas. Então, assim, né, como a gente falou no sábado, cada agenda ela tem um período de realização, que é para você estudar, fazer a leitura, realizar as atividades obrigatórias. Depois do período que está aqui no cronograma, esse material ele vai ser fechado. Então, você só vai poder acessá-lo novamente, né? Só lá no período de recuperação. Então, gente, fiquem muito atentos aos prazos, tá bom? Porque o acúmulo de atividades é igual a gente na casa da gente. Às vezes a gente deixa acumular uns negócios, e aí vai dando um desânimo, é muita louça na pia, muita coisa para fazer, a gente fica meio desanimado. Então é melhor a gente deixar as coisas um pouco ordenadas, que aí a gente não fica meio que desesperado, né? Bom, outra informação super, super importante, tá bom? Anotem na agenda de vocês, quem estuda no sábado, quem trabalha no sábado, já vai se organizando, conversando lá, no seu ambiente de trabalho, que é o mais crítico, né?
para que você possa, né, de uma forma, já ficar com essa data disponível para que vocês possam realizar o exame, que é obrigatório. A prova, ela é obrigatória, tá bom? Faz parte da legislação do ensino à distância. Então, o exame presencial que vai ocorrer lá no dia 28 de novembro, num sábado, das 9 às 12 horas, tá bom? Lá na ETEC Polo que você escolheu. E aí, é o que a gente estava comentando também, a gente tem as atividades obrigatórias, que dessa agenda 01, até agora eu estava participando lá do debate da minha turma, lá já tem alguns que já fizeram o debate, falando sobre eficiência e eficácia, né? Essas duas atividades obrigatórias, são elas que vão avaliar o seu desempenho no curso e também registrar sua frequência. E olha só que coisa boa. Quanto mais atividades você realizar e ficar com a sua participação acima de 80%, melhor é para você. Oi, alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então, assim, fazer as atividades, ela é bom para o seu desempenho, para a fixação dos conceitos, mas também é para registro da sua frequência e também te proporciona um bônus lá extra, né, um ponto extra lá no exame presencial, tá bom? Então, gente, eu sei que às vezes algumas dificuldades acontecem, mas procurem realizar 100% das atividades, porque realizando 100% das atividades obrigatórias, você lá no final, lá na prova presencial, você vai ter 3 pontos extras no exame, tá bom? Professora Cláudia, se você conseguir, eu acho que não tem ninguém. Ah, eu acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui, é o Cauã. Diga, Cauã. Para mim não tá aparecendo, não. Ah, tá. Cauã, você está com o telefone, o microfone mutado. Ou então, se você quiser fazer a pergunta depois também, tudo bem, tá bom? Eu vou continuando então, tá? Só para reforçar, não é o Cauã, não. Ah, é o Cauã mesmo. Ele levantou de novo, Ana Lúcia. Se ele Diga. quiser perguntar pelo chat também, se ele não estiver conseguindo, ele pode perguntar que eu respondo aqui para ele, não tem problema não. Oi? Não, o Cauã levantou a mão, mas eu falei que se ele quiser perguntar pelo chat, se ele não estiver conseguindo, ele pode perguntar que eu vou respondendo aqui para ele. Ah, então tá bom. Tá Então eu bom? vou continuando aqui, tá bom, pessoal? Joia. Então, pessoal, assim, é importante realizar as atividades. Primeiro, porque você fixa o conteúdo, você desenvolve o conteúdo do que você está aprendendo. Você registra a sua frequência e, de quebra, ainda ganha aí uns pontos extras lá no exame presencial. Então, gente, é tudo de positivo realizar as atividades obrigatórias, tá bom? Outra coisa importante, mas como é que eu acompanho? Qual foi o feedback que eu recebi? Sempre quando vocês realizam o fichário, que é a atividade principal, vocês recebem pelo Correio Tec o feedback que eu ou a professora Cláudia demos para a atividade, mas também nas informações acadêmicas e declarações, que é logo abaixo do Correio Tec, tá bom, pessoal? Então, ali vocês conseguem visualizar, né? Qual foi a atividade, qual foi o feedback, qual foi a menção que você recebeu, tá bom? Então, gente, diante dessas primeiras informações aí que a gente gosta de sempre estar reforçando com vocês, porque afinal de contas a gente está começando o curso agora, então essa foi a primeira parte, tá bom? Caso alguém tenha mais Qual que é alguma o prazo, dúvida sobre isso, professora? Qual Ana, que é o só um minutinho. Camila, pode perguntar? É a Carolina. Ah, Carolina, desculpa. Boa noite. Qual que é o prazo? Aí já tem atividade 0 e atividade 01 para fazer isso. Isso isso. mesmo. Aí qual é o prazo que tem para entregar? Ó, Carolina, você é minha aluna ou aluna da professora Cláudia? Vamos lá.
Eita. Carolina Fernandes. Isso. Isso, Carolina. Bom, Carolina, sabe o quadro de avisos que a gente falou aqui bem no início? Vou voltar aqui, ó. Alô? Oi, Carolina? Oi, tô aqui, tô te Oi, ouvindo. tá vendo aqui o quadro de avisos? Sim, tô vendo. No quadro de avisos aí do seu, quando você abre o seu login, tá Ah, lá, ó, roteiro de estudos, agenda 1. Vai do dia 31/7, que foi sexta-feira, e vai até a próxima segunda-feira, dia 10. Lá tá falando sobre os pontos básicos que a gente vai estudar. Lá tá falando quais são as duas atividades obrigatórias, que é o fichário e o debate, e também o prazo. Sempre, tá, gente? Eu e a professora Cláudia, às sextas-feiras, né, quando abre a agenda, a gente coloca lá no quadro de avisos para vocês. Tá tá, bom? tá bom, tá bom. Tudo bem? Tá bom. Em Obrigada. Eu caso de sou dúvida, eu aluna. já quero ver até o final. Eu quero ver de todas as agendas. Lá na Agenda 00 também tem. Tá. Eu sou a sua aluna ou da Cláudia? É a minha aluna. Ah, então tá bom. E deixa eu... Falta você se apresentar lá no debate, hein? É Ainda não sempre o vi sua apresentação lá. é sempre o fichário e o debate? Não, vai sempre estar no roteiro de estudos. Por exemplo, na próxima sexta-feira vai abrir a agenda 2. Eu e a professora Cláudia sempre costumamos trabalhar com as mesmas atividades. Sempre, sempre será o fichário. Ah, Mas a a atividade principal é o 2, fichário. a atividade 1 obrigatória sempre é o fichário. Agora, a atividade obrigatória 2, eu e a professora Cláudia, às vezes a gente faz algumas alterações. Uma hora a Ah, gente faz o bloco de notas, outra hora a gente faz o debate, outra hora a gente faz uma atividade lúdica. Aí, por isso que precisa ter atenção lá no quadro de avisos, tá? Ao ah, roteiro de estudos de cada agenda. entendi. Tá Obrigada, bom? viu? Obrigada. Nada. Boa tarde, boa noite, aliás. Consegue me ouvir agora? Sim. Ah, perdão, eu tive que sair e voltar da chamada. Mas era só aquilo mesmo que eu passei no chat. Muito obrigado. Ele pediu, Ana, se você não aumenta aí os slides para eles enxergarem melhor, Tá, colocar vou ele em tentar tela aqui. cheia. Entendi. Isso. Aí, melhorou? Muito Aí, isso obrigado. mesmo. Isso que ele tinha pedido. Tem mais alguém? Eu tô vendo aqui também que é a Roseni. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Então, eu gostaria de saber, é, se eu não me engano, acho que eu sou aluna da Cláudia. Eu gostaria de saber se as provas que vamos ter no dia 28, que é presencial, né? E vai ser nos polos, né? Isso? Isso. Foi na Ah, escola que você escolheu como polo. entendi. E como que, assim, as atividades É, tem lá na AVA, né, o quadro de aviso, né? E as atividades tem ali para a gente estar fazendo, né? E mandando para vocês. É isso? Isso. Deixa eu Ah, só, peraí, voltar aqui, ó. Quando, tá? Rose, né? pode chamar de Roseni. Rose. Tá, Pode Rose. Quando ser. você abre aqui, ó, nessa parte lateral inferior, quando você abre a agenda, né? Tá vendo aqui que está escrito aulas, selecione abaixo para acessar a aula correspondente. A aula que está se referindo é a agenda. Então, aqui, quando vocês clicarem nessa setinha, vai abrir para vocês apenas duas agendas: a agenda 00 e a agenda 01, tá bom? Sim. E aí, quando você abre lá a Agenda 00, tem todos os itens para você fazer. Fazer a leitura de como é que é estudar o EAD, tem lá o cronograma, tem várias orientações. E também
lá na Agenda 01, tem todos os conteúdos para você estudar, todos os assuntos pertinentes à Agenda 01. Lá no quadro de avisos, eu e a professora Cláudia deixamos vamos dizer assim, o roteirinho. Quais são as 2 atividades obrigatórias da Agenda 01? São o fichário e o debate. Ai, mas aonde que eu acho esse fichário, esse debate? Justamente aqui. Quando você clicar nessa setinha, abre a Agenda 01, lá estão os conteúdos de estudo e também o fichário e o debate. É só ir com o mouse ou então, né, com o touch do seu celular, e aí você clicar lá em cima e vai abrir. Ah, certo. Tem apostila digital ou não precisa? Tem também, e ela fica na Mediateca, que está Ah, aqui certo. embaixo nessa área comum aqui, ó. É só você ir lá na Mediateca, abrir módulo 1, e aí vai abrir o material. Mas a gente também pode disponibilizar o link, né, Cláudia, depois, que aí de repente fica mais fácil, né? A gente disponibilizou na aula de sábado, mas a gente pode fazer isso novamente, tá bom? E eu Você repasso pode o link. baixar um PDF para ficar mais fácil para você estudar. Tá Já bom. envio, Aqui no grupo. já envio eu não- para ela aqui já, Ana. Tudo bem, Eu repasso o Rosini? link no Rose? Tudo bem. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, então agora continuando, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né, da Agenda 1, que são os conceitos que estão lá dentro do material, tá? Que por que aprender, momento de reflexão, são todos os itens que estão lá dentro da Agenda 1, tá bom? Aqui é só a gente vai fazer, tipo, mais uma questão mais pontual, mas lá tem o por que aprender, momento de reflexão, tem o vídeo, né? Tem o mergulhando no tema. Então, é de suma importância que você leia o material, estude, né? Anote, né? Eu acho que é muito salutar a gente ainda fazer algumas anotações, porque é importante, muitos, né? Pelo menos, eu guardo muitas coisas quando eu faço anotações, né? Nos estudos, porque às vezes só a leitura no celular, ou vocês vão poder ouvir podcast, vocês vão poder ver vídeos. Então, é muito importante, tá bom? Ler o material, porque eu sei que a gente fica super ansioso de ir primeiro na atividade. Mas como é que a gente vai fazer uma atividade se a gente não sabe o contexto, não sabe o conteúdo? Então, é importante isso também, tá? Guarda um pouquinho a ansiedade e vai primeiro no material, faz uma leitura para você, quando for realizar a tarefa ou atividade, você já ter uma noção do que se trata, tá bom? Então, aqui a gente vai falar de uma forma mais pontual. Nessa agenda, ela vai te introduzir os conceitos básicos de administração, tá bom? Então, vai falar que a administração é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para alcançar determinados objetivos. Ela está presente em empresas privadas, instituições públicas e organizações sem fins lucrativos, e até mesmo na nossa vida pessoal, né? A administração ela busca utilizar os recursos de forma inteligente, gerando melhores resultados. Então, aqui tem um conceito bem básico de administração, falando sobre as suas funções, falando como ela utiliza os recursos, né? E que ele está presente em tudo, nas empresas privadas, instituições públicas e nas ONGs, que lá dentro do material está determinado o que é uma empresa privada, o que é uma instituição pública, o que é uma ONG, né? Uma organização sem fins de lucro. E a administração também está presente na nossa vida pessoal. Tanto que muitos alunos reportam para a gente como, às vezes, fazer o curso de administração o ajuda a melhorar nessa questão financeira, planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Por quê? A administração ela está em tudo, né? Não só nas organizações, nas empresas, mas também na nossa vida, né? E aí,
Como os recursos, sejam eles materiais, financeiros, físicos, informacionais, eles são utilizados, são daí que eles vão gerar os melhores resultados, tá bom? Deixa eu voltar para a tela cheia, que eu acabei voltando lá no item e eu tinha fechado. Gente, as organizações, elas utilizam diferentes tipos de recursos, né? E a administração, ela vem justamente para nos ajudar como, né, utilizar esses recursos. Então, a gente tem os recursos humanos, os recursos financeiros, recursos materiais, de tecnologia e as informações, que são os dados e, né, as informações que servem para apoiar a tomada de decisões, tá bom? Talvez esse último, no atual momento em que ter informações corretas, né, ter informações que possam nos ajudar a tomar decisões são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio ou de um empreendimento pessoal mesmo, tá? Esse aqui é o nosso tema-chave do nosso debate, que é a nossa atividade obrigatória 2, que é justamente falar sobre eficiência e eficácia. Até já teve um colega lá que falou, achei bem legal o que ele falou lá no debate, tá? Estou compartilhando aqui. Ele falou que ele queria fazer um bolo. Aí ele comprou os ingredientes, a receita, pegou, fez rapidinho e tal. Só que ele se interteu no celular, deixou o bolo queimar. Então ele foi, de uma certa forma, eficiente, né? Ele buscou todos os materiais, buscou a receita, fez tudo direitinho, só que o bolo não saiu legal para poder ser degustado. Por quê? Ele acabou se intertendo, não prestou atenção no tempo e o bolo queimou, né? Então, assim, um exemplo tão simples que faz parte do nosso dia a dia. Quem nunca deixou um bolo queimar? Mas tem a ver com essa questão da eficiência e da eficácia, né? Então, a eficiência tem muito a ver de como a gente utiliza os recursos, né? Como é que a gente identifica, utiliza o nosso tempo, né? E a eficácia é como, né, a gente entrega, como a gente colhe os resultados do que a gente fez. Então, e é o que a administração sempre procura trazer para a gente, que não basta só ser eficaz, a gente precisa ser eficiente. E não basta ser eficiente e não ser eficaz, né? Não basta, assim, utilizar bem os recursos, fazer uma boa gestão do tempo, se a gente não entrega o resultado que é esperado. Ou também, muitas das vezes, a gente entrega o resultado esperado, mas a gente gasta muito tempo, a gente às vezes gasta muito recurso, tá bom? Então, essa é a ideia e esse é o tema central do nosso debate. Então, aparece lá tanto o pessoal da turma da professora Cláudia, quanto da minha turma, e vamos aí colocar as nossas experiências, as nossas vivências com relação a esse assunto que parece ser a mesma coisa, mas na verdade não é muito a mesma coisa, não. E para a administração, isso aqui pode ser o pulo do gato, tá bom? Nessa agenda também, a gente vai estudar um pouquinho sobre a definição das funções, né, da administração, que a primeira delas é planejar, que tem como meta, né, definir quais são os objetivos e estratégias, né, o que que a gente pensa, o que que a gente almeja. A organização, que é organizar, que é pensar como é que eu vou, que recursos eu vou precisar para alcançar a minha meta, o meu objetivo, de quanto recurso eu preciso, quais são as responsabilidades envolvidas. A direção, que é a parte de liderança, de orientação e motivação de quem vai executar as atividades, e o controle, a avaliação, que é acompanhar os resultados, acompanhar a realização, né, a utilização dos recursos, para que a gente possa
replanejar, caso necessário, corrigir ou realizar desvios, quando isso for pertinente, tá bom? E fala também que as empresas, como todos nós, a gente precisa se relacionar com diversos públicos, né? Porque às vezes, eu tenho uma empresa, ou a empresa lá onde eu trabalho, ela fornece produtos, vende serviços, de cara ela precisa dos clientes. Senão, qual o objetivo de uma empresa se ela não tiver clientes para oferecer um serviço ou vender seus produtos? Ela também precisa lidar com quem? Com seus fornecedores, com seus colaboradores, com investidores, com o governo, né, que define, né, quais são as regras fiscais, né, quais são a legislação ambiental, né, a sociedade de uma forma geral e a questão ambiental, né? E todas essas relações, elas são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade do negócio, tá? E por último, que a gente vê nessa agenda, né, junto com a responsabilidade social e empresarial, que a gente traz um ponto-chave aí, que não adianta só uma empresa vender produtos, ela precisa também atuar de forma ética, sustentável e socialmente responsável com os seus colaboradores, com os seus fornecedores, né, com os seus clientes, e estar em conformidade com a legislação, seja ela local ou seja ela do seu estado ou do ente federativo, né? E aí a gente traz também, fechando essa agenda, como é que é o papel, né? Quais são as características, os requisitos de um administrador na organização contemporânea, né? No ambiente atual. São as soft skills, né? Que também a gente traz isso lá dentro da agenda, né? Quer falar sobre essas questões mais relacionadas às nossas atitudes, né? Essa questão do querer, né? Do querer fazer. A gente precisa ter hoje solicitam demais da gente ter o quê? Atitude empreendedora, identificar oportunidades, propor melhorias, incentivar a inovação. Saber trabalhar em equipe, coisa que não é fácil, mas todo mundo que aí trabalha, está num ambiente, né, de um comércio, de uma indústria, de um prestador de serviço, sabe que uma boa comunicação, saber liderar pessoas, saber resolver conflitos e trabalhar de forma colaborativa é algo que é visto com muito bons olhos pelas empresas, né? O conhecimento técnico, né? Que é dominar as ferramentas que a gente utiliza para desenvolver uma atividade, desenvolver, por exemplo, o uso do ambiente virtual nosso é um desenvolvimento num conhecimento técnico, não só da área de administração, mas também de uma nova tecnologia, algo novo, algo que você pode trazer para o seu dia a dia, muitas das vezes do trabalho, né? E olha só, outros 2 pontos muito importantes: a flexibilidade, porque o mundo muda a todo momento, né? No ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações profissionais, acadêmicas, pessoais. É necessário um aprendizado contínuo, né, para a gente poder responder de forma positiva aos novos desafios que vão sendo postos, né, na nossa vida. E a questão da ética e da responsabilidade, né, que é atuar com transparência, com respeito e com responsabilidade social e ambiental, né? É isso que se espera e que se entende do administrador no mundo contemporâneo, né? Então, diante dessa parte mais pontual que vocês lá no material nosso, tanto na apostila quanto também lá dentro do ambiente virtual, vocês vão ter a oportunidade de explorar ainda mais, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a atividade obrigatória 1, que é o fichário. Geralmente a gente traz assim uma situação, um estudo de caso, para poder contextualizar, para a gente entender um pouquinho e
as perguntas, aquilo que será desenvolvido nessa atividade, tem muito a ver, tanto com o conteúdo, como também com o texto que está falando lá no fichário. Essa primeira atividade vem falando lá de um negócio, né, que é uma pequena oficina de costura lá do Lucas e da Bianca, né, que é a Ponto Sustentável. Então, eles precisavam, para começar o negócio, precisavam planejar. Eles precisavam definir o objetivo da empresa, que era produzir e entregar 500 ecobags em 2 semanas para um supermercado da região. Isso seria atingir, ó, a eficácia aqui de novo, né? Bater a meta. Aí depois veio a hora de organizar. A Bianca, ela separou o tecido e as máquinas, né? O tecido é a matéria-prima, as máquinas seriam os equipamentos. E também a Bianca ficou responsável em distribuir as tarefas entre os colaboradores. Aí chamou a costureira Maria, né? O jovem Tiago, para garantir o quê? Eficiência. Iam fazer o quê? Um trabalho bem feito, sem desperdício. Então, a Bianca tinha como objetivo aproveitar cada pedaço de pano, evitando que sobrassem retalhos, porque isso seria o quê? Desperdícios. Contudo, né, com tudo pronto, entra aí o momento o quê? Da direção, de dirigir. Lucas assumiu a liderança da oficina no dia a dia. É ele que conversa com a Maria, com o Tiago, sobre a importância de entregar o pedido lá para o supermercado no prazo, tirar as dúvidas, enfim, é aquela pessoa que ia orientar o trabalho dos colaboradores. E para garantir que nada desse errado, eles também, a Bianca e o Lucas, precisavam controlar. Ao final de cada dia, ele precisava ver quantas sacolas estavam prontas, né? Ele precisava avaliar, nossa, a gente não está conseguindo cumprir os prazos, a gente vai ter que adiantar um pouquinho. Ele ajustou o horário das máquinas para ajudar a equipe, tá? Então, aqui no texto, ele dá uma ideia, né, das funções da administração e como Lucas e Bianca utilizaram, né, as funções da administração para poder gerir bem o negócio, tá bom? Então, Lucas e Bianca também sabiam, eles identificaram que a empresa não vive sozinha, porque eles precisavam o quê? Dos clientes, dos colaboradores e dos fornecedores. Também eles estavam cientes da responsabilidade social. Todo o tecido usado na oficina vinha de retalhos de grandes fábricas que iam jogar fora. Então, eles também estavam o quê? Através do trabalho deles, estavam ajudando a proteger o meio ambiente, evitando que fossem, né, jogados na natureza mais resíduos sólidos. Então, essa é a ideia da atividade fichário, trazer esse texto para contextualizar aquilo que a gente estudou na agenda. Aí, agora, no próximo slide, vem as perguntas. Então, olha lá, ó, pensando no texto e nos tópicos para começar o assunto e mergulhando no tema, que são o maior conteúdo da agenda. É para você responder de forma simples com as suas próprias palavras. Para você identificar, lá no texto que a gente acabou de ler, de Lucas e Bianca, onde que vocês conseguem identificar no texto que eles aplicaram as funções de planejar? Definiram antes de começar? Organizar. Como eles arrumaram o espaço e as tarefas? Dirigir. O que Lucas fez para liderar e apoiar as pessoas? O Tiago e a Maria. Controlar. Como eles mediram o resultado e corrigiram possíveis erros. Tá bom? Então, no texto que a gente acabou de ver, que está lá no fichário, vocês precisam identificar, né, onde está a função planejar, onde está a função organizar, onde está a função dirigir e onde está apresentada a função controlar. Essa é a questão 1. A questão 2. Cite 2 ações da empresa Ponto Sustentável que demonstram que eles se preocupam com a responsabilidade social e com as pessoas ao redor deles. Tá? Então, é preciso fazer a leitura do texto, tá bom? Tanto a leitura do texto
como também a leitura do material para começar o assunto e mergulhando no tema, para que a atividade seja feita. Tá bom, pessoal? Essa é a atividade obrigatória 1, que é o fichário. Agora, como a gente já falou até bastante, né? Vem a atividade obrigatória 2, que é o debate. Qual é a ideia do debate? Não é a gente entrar lá e falar, eu vou colocar lá a minha experiência que eu tive lá do bolo. Eu acho que, se não me engano, foi o Riquelme que falou sobre o bolo. Ai, tá bom. Não, debate, ela chama a nossa atenção para que a gente possa o quê? Conversar. Ai, nossa, eu também já passei por essa experiência do bolo. Nossa, realmente é complicado. Aí o outro vem e traz uma outra experiência. Um falou sobre lá no Ensino Fundamental 2, quando ele estava lá fazendo uma atividade, a professora pediu uma coisa, ele entendeu outra, fez a atividade super legal, só que a professora falou: Nossa, não era para falar sobre a Rússia, era para falar sobre o Brasil. Aí ele, nossa, não prestei atenção. Ele foi eficiente, fez com qualidade tudo, mas não foi eficaz porque não era para falar da Rússia, era para falar do Brasil, vamos dizer assim, da atividade de geografia. Então, o objetivo, tá, gente, do debate é a gente conversar. Então, a gente precisa entrar pelo menos durante a semana umas 3 vezes, ver o que o colega colocou, fazer um comentário sobre o que o colega fez, compartilhar a sua experiência, e é assim que a gente vai compartilhando e aprendendo de forma colaborativa. Porque às vezes um dá uma experiência, um conta uma vivência e a gente, nossa, não tinha pensado nisso, eu também já passei por essa situação. Então, a ideia é justamente essa nesse debate, e é falar sobre as experiências que nós já tivemos sobre essa questão da eficiência e da eficácia, tá bom? Bom, agora vem uma novidade aí para a gente, né? A gente está começando aí Ô, hoje. Ana, Oi, fala. posso reforçar só uma coisinha no debate? Claro, por favor, vou voltar lá. Pessoal, só para reforçar o que a professora Ana Lúcia falou, tá? Ela falou das participações que a gente tem que conversar, tá? Mas só que vocês não se esqueçam que eu vou lá, faço a minha colocação no debate hoje, né, Ana Lúcia? Mas assim, não é só hoje, eu fiz a minha participação e pronto. Não. Eu faço a minha participação e tenho que participar vou comentar mais 3 participações dos meus colegas. Bom, então eu falei da minha, daí, igual a Ana Lúcia falou lá do bolo, né? Eu comentar embaixo da postagem do colega assim, isso também já aconteceu comigo. Não, você vai falar, pode até colocar que isso já aconteceu com você e tal. Por que você acha que você não foi eficiente? Por que você acha que você não foi eficaz? Você tem que justificar também o porquê você concorda ou porquê você não concorda com aquilo. Mas assim, a gente precisa lembrar também, gente, que é tudo de forma muito respeitosa, né? Vocês são colegas de turma, então isso é importante. Então você precisa fazer a sua participação, fazer o seu comentário no debate. Ficou mudo, Cláudio. Tá bom? Você precisa fazer o seu comentário, você precisa fazer a interação com pelo menos mais 3 colegas aí no debate. Claro que não é tudo no mesmo dia, né? O ideal é que você entre pelo menos 3, 4 dias e aí façam aí as colocações nos comentários dos colegas, tá? Por quê? Quem fizer apenas a sua colocação, né, Ana Lúcia, é considerado uma menção insuficiente. Então, quer dizer, você só fez a sua participação, isso é insuficiente. Você tem que participar aí de pelo menos mais 3 colegas. Só isso. Isso mesmo, Cláudio, muito bem pontuado, porque a gente às vezes, né, o pessoal entra, ai, nossa, eu esqueci de fazer o debate, aí entra lá no último dia ou no domingo, faz 3 postagens no domingo, uma seguida da outra. Não é essa a ideia, né? Senão não se chamaria nem fórum nem debate. Então a ideia é, você entra hoje, aí depois você entra, sei lá, quarta-feira, nossa, tem um outro comentário, um outro colega falou de uma outra coisa, e aí a gente vai conversando. Até porque nós, professores, podemos até colocar outras perguntas, fazer alguns, né? Lançar alguns desafios no meio do debate. Se você foi num dia só, você não viu isso.
né? Então, é importante ficar atento para fazer várias participações, no mínimo 3, como a professora Cláudia bem pontuou. Tá bom, pessoal? Bom, e agora, assim, a gente costuma fazer em toda atividade, toda aula online, gente, reforçando também que a gente sempre vai realizar as nossas aulas às segundas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então, você já também, dentro do possível, reserva aí esse horáriozinho para estar aí com a gente. Que não vão ser, a gente, com certeza, a gente, nessas de início, a gente precisa ainda dar muitos avisos, mas depois elas não vão ser longas, não vai assim atrapalhar muito a sua rotina aí, que cada um tem a sua rotina específica. Mas é muito bacana participar, porque aqui você pode tirar as dúvidas, perguntar diretamente para a gente, e tem uma outra coisa boa. A gente tem uma atividade online. Como é que é essa atividade? A gente lança para vocês algumas, pode ser assim, algumas perguntinhas, a gente pode pedir uma outra, sei lá, a gente, cada um fazer ah, fazer dar a sua opinião sobre um determinado assunto, pode ser uma brincadeira, uma cruzadinha, pode ser um Kahoot, pode ser um quiz, tá bom? Qual é a grande boa desse negócio aqui? É que você, ao realizar essa atividade online, você automaticamente já está substituindo a atividade 2, debate. Mas é só mesmo para a aula online. Ai, nossa, que aconteceu isso comigo. O pessoal no outro dia, aquelas perguntinhas lá da aula online. Não, é só para o dia e no momento que a gente estiver fazendo aqui, tá bom, pessoal? Quem puder participar, né? Quem estiver online com a gente aqui, participar e escrever lá no chat, né? Que a gente dá um tempinho, né? Uns 5 minutinhos para vocês responderem, a gente anota e aí você já está liberado da atividade de debate. Mas o legal mesmo é que vocês façam todas elas, né? Porque isso vai ajudar você a desenvolver o conteúdo e tudo mais. Mas otimizando o tempo, cada um de vocês sabe a rotina que cada um tem, de repente isso vai. Ah, não, eu prefiro assistir a aula online, realizar a atividade que vai substituir a atividade 2, pelo menos eu já fico com essa missão cumprida, tá bom? Então a ideia, gente, é justamente agora 4 perguntinhas que têm a ver com isso que a gente falou aqui na aula, que tem a ver com a Agenda 01, né? Vocês vão poder responder lá no chat, tá bom? Todas de uma vez, coloca lá. 1, alternativa, você escolhe. 2, alternativa tal. A 3, alternativa tal. E a 4. Eu e a professora Cláudia vamos anotando quem realizou, e aí, quando a grande maioria tiver já respondido, a gente faz uma correção comentada aqui. Tudo bem? Podemos, então? Então, vamos lá, vou só tirar umas dúvidas aqui, tá bom, Ana Lúcia? Tá bom. Sobre essa questão mesmo. Então, quem quiser fazer essa atividade online, também quiser fazer o debate, pode fazer também, que não tem problema, tá tudo certo. Não responde uma por vez, não, que senão a gente fica doida aqui, né? É, Responde aí as 4 de uma vez. Quer ver? A gente teve até um aluno aqui. Ai, agora eu perdi ele. Deixa eu achar. Teve um aqui que ele até já colocou a questão 1 e colocou a resposta. Mas coloquem as 4 questões, respondam todas aqui. Lembrando que é só para participação aqui no chat mesmo, né, Ana Lúcia? Vai participar aqui, acabou a aula, acaba a oportunidade. Quem não responder para a gente aqui, fica obrigatório aí de fazer o debate, tá? Então é só aqui no chat mesmo que faz a resposta e pronto, tá bom? Ana Lúcia, pode deixar que eu vou anotando o pessoal que fez aqui, quando a gente tiver a maioria eu te aviso, tá bom? Pode tá ficar bom. tranquila aí. Então vamos lá, pessoal. Só vou lendo para a gente agilizar, né? A administração, ela pode ser definida como um processo a gente falou lá no primeiro slide, né? A2, uma empresa conseguiu reduzir o desperdício de matéria-prima e o tempo de produção,
mantendo a mesma qualidade do produto. Esse resultado demonstra principalmente, também falamos sobre isso. 3. Qual alternativa apresenta apenas recursos organizacionais utilizados pelas empresas? A gente também falou num dos slides. E 4. Um administrador percebe que o mercado está mudando e propõe novas soluções para melhorar os processos da empresa, incentivando a inovação e envolvendo sua equipe nas decisões. Essa situação demonstra principalmente. Oi, Jonathan. Professora, deixa eu te perguntar, a resposta às perguntas do fichário, a gente tem 10 dias para responder, né? Isso. Durante esse período de 10 dias, vocês corrigirão antes do prazo ou vai corrigir depois do prazo? Olha, depende, tá? Por O Jonathan, exemplo, acho que ele é meu aluno, não é, Jonathan? Eu sou seu aluno, isso aí Sua mesmo. atividade já está até corrigida. Você pode entrar lá no Informações Opa. Acadêmicas, que você já vai ver lá já. A Maravilha. professora Cláudia é eficiente e eficaz. Eu estou tentando ficar como ela, mas tá difícil de acompanhar o ritmo da professora Cláudia. Maravilha. Eu estava com essa dúvida, porque se a gente tem 10 dias para estar respondendo, vamos supor, a gente também tem que ter um tempo para corrigir se estiver errado, né? Exatamente. Daí é como a gente falou na reunião, né, o professor Ana Lúcia? Quanto antes vocês entregam para a gente, antes a gente ter o feedback aí para vocês também,
para caso seja necessário vocês refazerem a atividade, dá tempo, tá bom, Jonathan? Não pode deixar para entregar na segunda-feira às 11h58, querer, daí a eficiência e a eficácia não funciona. Não, realmente, não tem como não. Tá? Aí, Jonathan, até aproveitando, você aproveita, dá uma olhada lá no seu Correio Tech, que você vai ver lá que o feedback que a professora Cláudia te deu vai pelo Correio Tech e lá nas informações acadêmicas também. Então, o restante do pessoal, procurem olhar lá também, tá bom? Certo. Ah, Lúcia, a gente já tem 38 respostas. É? Estamos em 45, a gente já tem 38. Então, acho que a gente pode ir respondendo, né? Vamos lá. Então, gente, vamos fazer agora a correção comentada dessas 4 questões. Então, vamos lá. A administração pode ser definida como o processo de produzir. Então, vamos lá. Letra D. Executar tarefas sem planejamento ou organização? Não, porque a gente falou justamente que a administração é o processo de planejar, organizar. Então, não pode ser, né? Letra C. Fiscalizar apenas os resultados financeiros da empresa? Primeiro, a ideia não é fiscalizar, é a gente alcançar os resultados esperados. E não são só financeiros, né? São os resultados o quê? De atendimento ao cliente, de alcançar, por exemplo, pode ser uma organização não sem fins lucrativos, uma ONG. O resultado dela é social e não financeiro, então não seria a letra C. A letra B, produzir bens e serviços sem estabelecer metas, também fica complicado, porque se uma indústria ela vai produzir bens ou vai prestar algum tipo de serviço, ela precisa estabelecer quais são os objetivos que ela quer alcançar. Então, só nos resta o quê? A letra A. A administração ela pode ser definida e planejar, organizar, dirigir e coar o quê? Recursos para alcançar objetivos. Então, a gente precisa usar as funções da administração, né, para utilizar bem os recursos para que a gente possa alcançar o quê? Os resultados almejados, esperados, tá bom? Aí, a questão 2. Então, a alternativa, a questão 1, alternativa A é a correta. A 2, uma empresa conseguiu reduzir o desperdício de matéria-prima e o tempo de produção, mantendo a mesma qualidade do produto. Esse resultado demonstra principalmente responsabilidade social, pois reduziu custos. Responsabilidade social é trazendo a importância que a empresa deve ter de respeitar a sociedade, os colaboradores, os fornecedores, os clientes e o meio ambiente. Não está diretamente ligada à redução de custos. Letra C. Está ligado a esse resultado demonstra liderança, pois motivou os colaboradores? Também não está ligado diretamente à liderança. A liderança tem a ver com a função direção. Você pode motivar os colaboradores, né, de outras formas. Agora, quando a gente fala de eficiência, pois utilizou melhor os seus recursos, pensa bem, a empresa reduziu o desperdício de matéria-prima. Matéria-prima é um tipo de recurso, né? O tempo de produção, o tempo que os colaboradores, os operários levaram para produzir, isso também um recurso tempo, é um recurso utilizado pela administração. Então, está dizendo que a empresa ela foi o quê? Eficiente, pois ela utilizou melhor os seus recursos. A eficácia aqui não se enquadra nesse momento aqui, porque logo depois a frase vem dizendo, pois ela atingiu suas metas de vendas. Porque na pergunta a gente não está relacionando com metas de vendas, mas sim com a utilização otimizada dos recursos. Então,
A questão 2, a alternativa correta que mais atende aqui é a letra B, tá bom? 3. Qual alternativa apresenta apenas recursos organizacionais utilizados pelas empresas? Ó, a letra D, recursos humanos, climáticos, agrícolas e minerais, né? Utilizados pelas empresas. Se for uma empresa agrícola, pode ser um recurso de insumos, mas não é o caso aqui. Utilizado pelas empresas no geral. A letra C, recursos financeiros, políticos, religiosos e naturais. Também a gente tem erros aqui: religiosos, políticos e naturais. Letra B, recursos naturais, turísticos, esportivos e culturais. Também não é o caso. Qual a alternativa que apresenta os recursos que são utilizados pelas empresas? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos e recursos informacionais. Então, a questão 3, a alternativa correta é a letra A. E 4, o administrador que percebe que o mercado está mudando e propõe novas soluções para melhorar os processos da empresa, incentivando a inovação e envolvendo sua equipe nas decisões. Essa situação demonstra principalmente apenas conhecimento técnico, que é a letra A? Não. Você pode ter muito conhecimento técnico, entender muito de determinado assunto, mas necessariamente você pode até não propor novas soluções e nem melhorar processos da empresa. Demonstrou flexibilidade apenas? Também não. Ser flexível é uma característica do administrador, mas não é essa que está posta aqui na questão. A situação demonstra a letra D, controle financeiro e redução de custos? Também não é o que é falado aqui. Ele traz duas características muito importantes, que é incentivar a inovação e motivar a equipe e propor novas soluções. Esse administrador, ele apresenta atitude empreendedora e espírito de equipe. A alternativa correta aqui seria a letra C. Tá bom? Então, ficou da seguinte forma: 1A, 2B, 3A e 4C. Tá bom, pessoal? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula. Eu vou parar de compartilhar, vou encerrar a gravação e se alguém tiver alguma pergunta, a gente aguarda vocês. Tá bom? Vou encerrar a gravação, senão a aula fica muito longa lá, né? As questões que estavam por aqui eu já respondi todas, tá bom, Ana Lúcia?